para a gente usar, tá bom? Beleza? Gente, quem tem a Bíblia junto, abra ela em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25. Nosso tema de hoje vai estar ali e convido vocês então a gente ler o texto, preparar nosso coração para falarmos um pouco dessa palavra. O tema, hoje então é em cima desse texto. A gente vai falar um pouco sobre a outra pessoa. Sempre existe alguém do lado da gente ou não. E Gênesis 2, a gente encontra algo muito interessante de como a outra pessoa tem uma força, tem um poder sobre a nossa vida. E o texto, ele diz e conta a história da seguinte maneira. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como o chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu o nome a todos os animais domésticos, todas as aves do céu e todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. E finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. E os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. É um grande desafio nós olharmos para um texto desse na época que nós vivemos. Eu, quando estive pensando nesse texto, preparando ele para a nossa palavra de hoje à noite, eu confesso que tive alguns insights, ou seja, alguns pensamentos bastante interessantes a respeito daquilo que eu estava lendo, que eu poderia trazer. Mas como a minha ideia é trazer uma palavra que talvez tenha um sentido um pouco diferente daquilo que a gente tem se acostumado a ouvir, até mesmo nas pregações, uma reflexão talvez um pouco mais profunda em relação ao texto, junto com um pensar teológico para a nossa existência, eu vou me ater nesse texto a pensar na outra pessoa, não necessariamente só na figura da mulher que aparece aqui como a outra pessoa diante do homem, mas talvez com uma amplitude maior na outra pessoa, também na figura das pessoas que nos cercam. Essa história aqui, obviamente, ela relata ou traz para nós de uma forma bastante poética. Tá? Quando você lê o texto, você percebe no original que ele é um texto poético. Ele traz para nós várias coisas bastante, não fantasiosas, mas se a gente fosse olhar com os olhos atuais, a gente diria românticos. Mas o texto não quer trazer algo romântico aqui, ele quer trazer algo real, algo que causa nos nossos círculos sociais e a nível de mundo, nos nossos dias, um mal-estar. Quando a gente fala
em ambientes acadêmicos, na sociedade, em ambientes políticos, públicos, a respeito de uma clareza entre homem e mulher, a gente tem diversas dificuldades de diálogo, porque a sociedade que nós vivemos, ela não está mais com os olhos fixos na divisão social, humana, nos termos bíblicos, e principalmente na questão de masculino e feminino, homem e mulher. Então a gente tem muitas dificuldades. Como eu já falei em outras partes durante as pregações, nós vivemos a era onde tudo é pensado, imaginado, escrito, lido, influenciado a partir da teoria da evolução. E a teoria da evolução tem horror a Gênesis 2, porque ela precisa se deparar com o fato de que não houve um hominídeo pré-adâmico, ou seja, anterior a Adão. Então, ali existe um confronto muito forte, sempre de novo, quando a gente trabalha com crianças ou adolescentes, e também adultos que estão em fase de estudo acadêmico, de lidar com o dilema dos teoremas, das teorias que existem no mundo afora, que lidam com evolução, não com criação, que lidam com a humanidade pensada a partir de um homem que se autoconstrói, não de um homem que precisa de alguém que o complete, de alguém que o ajude, de alguém que esteja com ele. Então, a sociedade que a gente vive, você está cansado, careca de saber, não estou falando literalmente, mas a gente está sempre de novo com isso nos olhos, nos ouvidos, onde a sociedade diz para nós que nós não precisamos do outro. O outro não pode interferir sobre nós, ou seja, a força do outro não é bem-vinda. O marido não espera nada da mulher, a mulher não espera nada do marido, os pais não esperam mais nada dos filhos, os filhos já não esperam mais nada dos pais, a sociedade, seus grupos, suas sociedades, né, e seus ambientes, os mais diversos que existem, desde dos círculos escolares, acadêmicos, aos círculos políticos, não se espera nada do outro. Apenas que eu faça a minha parte, o outro respeite isso apenas. Então a gente tem uma certa confusão ideológica, quando eu digo isso, e essa certa confusão, ela em alguns momentos ela é extremada, onde você não pode dar opinião sobre a fé ou sobre o teu teor de conhecimento, que agora eu digo, o nosso teor como cristão de conhecimento é o conhecimento de um Deus Criador. E não foi poucas vezes que eu, pessoalmente, por estar dentro de um ambiente público, escolar ou em outro ambiente público, quando a gente se referia à humanidade como criada por Deus, alguém se levanta e diz assim, aqui não, aqui a gente não mistura a religião. Então você sempre tem um confronto. Isso acontece também às vezes dentro das famílias, nos nossos dias, onde as pessoas dizem, viu, não mistura religião com a nossa vida. Mas a questão aqui que não é religião. Não é a religião, a questão é o fato de que nós somos pessoas e que nós dependemos da força dos outros, de outro. Nós precisamos da companhia de alguém. Nós necessitamos de um outro ser humano. Eu gosto de usar o exemplo da primeira infância e da nossa velhice. Quando eu sou o bebê, eu preciso de alguém que me cuide, de alguém que me dê o suficiente para que eu sobreviva. Alimento, roupa, cuidado, calor, afeto e assim por diante. Quando eu sou idoso, certamente alguns de nós vão experimentar um cuidado extremo, onde você precisa, de novo, como quando era bebê, de cuidado físico, de alimento, de afeto, de alguém presente para que você tenha a qualidade de vida até o seu último dia. Esse limite, tanto do nascimento como da morte ou do final da vida, a sociedade não pensa sobre isso. Eu já confrontei durante a minha vida de obreiro, agora em especial nos últimos 20 anos, várias situações onde você está diante das pessoas e quando você fala sobre um bebê ou quando você fala sobre um moribundo,
é uma pessoa que está à beira da morte por doença, a pessoa não consegue lidar bem com esses dois assuntos. Não é à toa que na nossa sociedade nós temos tanta facilidade das pessoas dizerem assim, não quer ter filho? Aborta. Não quer ter filho? Né? Então não se incomode, não tenha. Ou não é à toa que o dilema sempre é, o que eu vou fazer com esses velhos agora? Eu canso de ouvir pessoas da minha idade, 40, 50 anos, dizendo o que eu vou fazer com esses velhos, se referindo aos seus pais. Ou seja, tem um limite aqui que nós não gostamos de lidar. Eu falei dele porque ele está entre as entrelinhas desse texto. Ele está dentro de todo o enredo de Gênesis, porque antes de nós sermos o que nós somos hoje, Deus tinha feito e fez um ambiente da eternidade onde nós não estamos mais no momento, embora estamos na situação de eternos, mesmo a partir da morte. É um ambiente onde a gente pode olhar para ele, né? Daquilo que nós mais necessitamos, a força de um outro, de uma outra pessoa. Primeiro aspecto importante para a gente lidar nesse texto, nós precisamos falar sobre o ponto central desse texto. Deus olha para o homem que ele criou e ele se dá conta, ou ele argumenta, ele está só, ele está sozinho. Aqui nós poderíamos perder toda a nossa noite hoje só falando sobre o estar sozinho. Tu já esteve sozinho? Eu acho que todos nós já estivemos sozinhos, mas esta imagem de Gênesis 2 chama bastante atenção. O primeiro homem, ele estava sozinho. Ele tinha toda a companhia da criação, desde as plantas, desde toda a geografia criada por Deus, como também os animais. Mas ele continuava sozinho. A gente até poderia dizer assim, ele não está sozinho porque ele está na companhia de Deus. Os textos bíblicos são fascinantes. Deus caminhava, andava, permanecia ao redor, ao lado de sua criação e também do homem. Mas quando falo de estar sozinho aqui, é de alguém com o qual ele compartilha o mesmo jeito, a mesma fisionomia, os mesmos interesses, as mesmas questões, onde ele pode sentar e estar acariciando e ser acariciado em palavras e em toque, onde ele pode cultivar e manter aquilo que é da sua obrigação e é do seu desejo. Então o homem estava sozinho. E interessante que esse texto fala que Deus vê isso. Aqui entra uma das coisas mais fascinantes que eu penso a respeito do Evangelho como teólogo, do Evangelho agora falando daquilo que vem a nós por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo também estava sozinho. Ele estava sozinho em sua missão, em sua vinda ao mundo. Ele era o único capaz de fazer algo por nós. E ele não foi compreendido. João, quando fala de Jesus, ele diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus ficou sozinho. Essa figura a gente vê por toda a história de Jesus com as pessoas. Jesus estava lá, mas ele estava sozinho. Nem mesmo os seus discípulos o acompanhavam nas piores situações. Por que eu digo isso agora? Em especial quando você vê a cena da sua dor e sofrimento no final, lá antes de ir para a cruz, antes de ser levado para a tortura e o julgamento na cruz com a morte. Você percebe que ele fica totalmente sozinho. Mas isso é apenas o reflexo final de toda uma vida sozinho. Quando você lê Gênesis, pelo menos agora nós, quando olhamos para ele de forma teológica, não tem como não perceber de que Deus olha para a humanidade e diz: eles precisam de alguém que tenha força também para estar do lado deles. Alguém que tenha a capacidade de socorrer, de estar junto. Claro que o texto bíblico está olhando em imaginação. Quem escreveu Gênesis não estava no Éden, não conhece a realidade que era dentro do Éden, ou que acontecia dentro do Éden, mas na sua imaginação, no seu conhecimento passado de geração em geração,
ele olha para trás e diz assim: o homem estava sozinho. Quem viu isso foi Deus. No nosso conhecimento, nós não estávamos no Getsemane, em Jerusalém. Nós sabemos pelo testemunho bíblico, Jesus estava sozinho. Estranho eu mencionar as duas coisas sozinho, junto, sobre a solidão, do estar sozinho, do Adão e de Cristo? Não. Porque a vida humana, ela não foi feita para a solidão. Ela não foi feita, nós não fomos criados para a solidão. Mas é aquilo que nós mais experimentamos. Não só mais experimentamos, como nos sentimos sozinhos e cada um está de um modo diferente na sua solidão, no seu estar sozinho. Bem interessante, em conversa com algumas pessoas durante a vida, eu notei aspectos de solidão que eu nunca tinha pensado. Um amigo de infância uma vez me disse: Wilson, eu vivo entre pessoas o dia inteiro, a semana inteira. Tem sempre pelo menos 15, 20 pessoas que eu estou o tempo inteiro junto, no trabalho, no meu relacionamento. Mas eu me sinto tão sozinho que eu tenho vontade às vezes de entrar num banheiro e me trancar, porque lá eu teria uma companhia, eu mesmo. É interessante que às vezes algumas pessoas relatam a respeito da sua solidão. Pessoas à sua volta não significa que você não está sozinho. Um casal, uma vez em conversa conjugal, disse: se eu estivesse casada com um poste, eu estaria mais bem acompanhada do que com o meu marido. Isso é real. Talvez alguém de nós já experimentou esse momento também na vida conjugal. Eu, durante a minha adolescência, em um determinado momento, eu disse para mim e para os outros: ter pais ou não ter pais é a mesma coisa. Quem já foi adolescente sabe como é se sentir não amado pelos pais. Uma criança aqui no PEAL, anos atrás, disse: eu adoraria não estar em casa. Isso é triste. É pesado. Porque você vê que é a solidão, o estar sozinho que cada um tem. Quem vê essa solidão? A força de quem vem amparar alguém na solidão, no estar sozinho. Nós estamos sozinhos também porque nós nos afastamos uns dos outros pelo fato de que nós os odiamos. Estamos lendo Gênesis 2, ainda não existe o pecado no relato, mas não tem como ler Gênesis pensando num paraíso. Gênesis tem que ser lido por nós, e Gênesis 2 em especial na perspectiva de que nós odiamos os outros. Nós não estamos mais no Éden, onde não havia ódio. E estar sozinho, na maioria das vezes, ou ficar sozinho, na maioria das vezes, é culpa do teu ódio, do meu ódio. A gente tem vivido dias, eu acho que cada vez piores nesse sentido, onde o ódio por outras pessoas ele nos impossibilita de manter a presença de alguém à nossa volta. Inclusive de relacionamentos conjugais e familiares realmente significativos. Não é incomum encontrar relatos no mundo da psicologia de grande ódio de parceiros conjugais, marido, esposa, né? De encontrar relatos de ódio um pelo outro. Ainda estou junto porque eu não tenho outra solução para a minha vida, senão passo fome. Ou senão eu perco os meus bens. Ou senão eu vou perder a presença dos meus filhos. Conheci um homem que disse: eu não vou separar-me da minha esposa porque senão eu não vou ter mais acesso aos meus filhos. Então ele aguenta o ódio que ele tem pela mulher, ou a mulher por ele. É interessante, muitas coisas que eu estou colocando aqui são de fato para chegar agora naquele ambiente ainda sem pecado, onde Deus olha para Adão e diz: esse homem está sozinho, mas ele está na esperança. Quando você vê o relato de Gênesis, ele é poético exatamente por causa disso. Um olhar para um homem que tem esperança ainda.
aqui que eu queria parar um breve momento significativo também e pensar com vocês. Eu ainda tenho esperança de não estar só, ou eu tenho esperança de manter-me ao lado de alguém, ao lado de algo que me fortalece, né? De alguém que me fortalece, de pessoas que me fortalecem. O Adão tinha esperança, e eu acho que é aí onde nós encontramos o segredo desse texto. Deus olha para ele e diz assim: ele está sozinho, mas ele espera por ele, porque ele já olhou para outra criação, a criação comum, que não é a imagem e semelhança de Deus, e disse: mas eles têm par, eles têm companhia, eles vivem junto, os cervos correm junto, as aves voam junto, os animais do chão que rastejam costumam estar juntos, e eu aqui sozinho. Deus vai fazer alguém para mim, né? É aí que entra o negócio. Deus vai fazer alguém para mim, Deus vai dar alguém para mim. Você não percebe isso na linguagem do português, mas no hebraico tem uma esperança por detrás dessa fala, dizendo: ele espera alguém. E aqui entra talvez o aspecto que a gente precisa olhar também para a nossa história, para a nossa vida. Quem nós esperamos? Nós sabemos, obviamente, que nós não temos a espera da nossa realização total em pessoas. Elas são incapazes, elas são pecadoras como nós. Mas nós temos essa esperança em Cristo. Cristo, apesar de estar sozinho no mundo, ele tinha a plenitude da divindade, do relacionamento com Deus. A gente vê isso nos relatos do Evangelho, quando você vê que Jesus tem uma comunhão com o Pai, uma obediência a Deus, e ele mantém ali a sua plenitude divina intacta. E nessa plenitude divina intacta, nós podemos, dentro da nossa maldade, de estarmos sozinhos por causa da nossa maldade, da nossa desesperança, termos esperança. O Adão, apesar de andar sozinho, na espera de outros seres humanos, e na espera pela comunhão, ele encontra um Deus que supre a ele com alguém forte, com alguém que tem força para acompanhá-lo, para estar junto com ele. Cristo estava sozinho para conosco, pois só ele é capaz de amar nós, os seres humanos, nesse mundo caído, e ele é o caminho que vai e faz com que a gente volte a Deus. É nessa esperança, assim como o Adão esperava por alguém que estivesse junto com ele em companhia, nós esperamos por aquele que trará a gente de volta ao contexto completo da companhia do Criador. Tudo isso é importante a gente dizer. Não tem como falar da criação do primeiro casal ou da criação da humanidade como homem e mulher sem que a gente entenda que por detrás de tudo isso existe um Cristo, existe um Salvador que tem a alegria de vir ao nosso encontro e dizer: eu restauro a solidão de vocês para a comunhão. Tanto que os textos mais importantes do Novo Testamento se referem à restauração da humanidade como um casal, como um corpo, onde existe alguém do qual surge esse corpo, a igreja. Cristo, o cabeça, a igreja, as pessoas que creem nele, o corpo. Ou Cristo, a videira, e nós os ramos. É um aspecto que me faz muito bem. Quando a gente olha para ele, a gente vê como Deus tem compaixão da humanidade ainda antes da queda e muito mais depois de estarmos na queda em pecado, que é a nossa situação. Onde nós precisamos pensar e perceber que um Senhor Criador que olha por nós, ele tem interesse de fato nos tirar da solidão, do estar sozinho. Eu introduzi o nosso tema com isso, porque ao falarmos sobre o fato de Deus criar a mulher, nós temos que pensar em algo que o mundo detesta. Ele odeia que a gente fale de que a mulher foi criada a partir da costela do homem. Se existe uma coisa que se tu quer experimentar ter alguém que tem raiva de ti, tu começa a falar isso para os teus amigos não cristãos, de que as mulheres saíram da costela de um homem. Tu vai te incomodar bem pouco. Eu digo bastante agora. Porque é incabível na nossa sociedade falarmos
de mulher como alguém que está na relação com o homem, como alguém que vem dele. Na sociedade que a gente vive, o maior desejo é que as mulheres jamais dependam de um homem novamente. Isso, meus filhos têm aprendido isso na escola, os filmes têm mostrado e ensinado isso, as séries de televisão, de Netflix e tudo mais. O contexto de educação, o contexto da ciência, que parte do pressuposto de que o ser humano é independente, não precisa da força de ninguém, não gosta da ideia de Deus, de que Ele formou a possibilidade de existirmos a partir de um único homem. E principalmente a partir da realidade de genética que vem da dependência um do outro. Porque o primeiro casal, literalmente, é uma só carne. Eles não tinham aqui genética diferente. Eles tinham a mesma genética. Eles tinham o mesmo sangue. Eles tinham o mesmo DNA. É interessante quando a gente olha para isso. No texto bíblico, a gente no português não percebe essa poesia. Mas no texto está escrito. Então o homem viu, né? Viu a sua costela perdida, né? A gente brincava quando era jovem que a gente queria encontrar nossa costela perdida, né? Eu fui encontrá-la a 4.500 quilômetros de distância, Deus jogou bem longe para eu ir atrás. Aí, no texto bíblico está escrito que o homem disse, ela será chamada de mulher. Mas no texto está Isha, que é uma coisa suave do nome Ish, que é homem. Ele olha para ele e diz assim, que alívio. Ele sente alívio ao olhar para ela. Ele sente alívio ao olhar para a sua Isha, para a sua parte. Ele sente alívio. Hoje em dia, alguns homens olham para a esposa e dizem, lá tem problema. Não é verdade? Quando eu encontro com os homens, amigos, eu vou agora tirar fora o pessoal da igreja. Mas o pessoal que não é muito afim de Jesus, os meus amigos não cristãos, acho muito interessante que de vez em quando a gente faz umas piadas. Eu até entro junto, isso é meio pecador da minha parte, mas aí eles começam com aquela piada assim, não deixa a minha mulher saber. Não tem prazer de olhar e dizer, ela está junto comigo agora. Distância, só quando eu precisar resolver minhas necessidades pessoais com ela, né, de carinho e atenção, daí tudo bem, mas do resto me deixa distante dela. Veja que dentro da poesia hebraica, do escrito hebraico aqui de Gênesis, a gente encontra uma coisa que nós deveríamos cultivar e ela é explícita, não em termos sexuais, mas em termos relacionais. Que alívio, que bom que agora eu tenho alguém que vem de mim. E que não apenas eu pertenço a ela, mas ela pertence a mim. O que eu quero dizer aqui é que o fato de Eva proceder de Adão não é um motivo de orgulho para Adão. Deus, agora tu fez um negócio bom de mim, né? Isso seria do nosso tempo. Se Deus fizesse alguma mulher de nós hoje, né? Vamos brincar agora aqui, todos os homens tivessem Deus chegado, feito você dormir e tirado uma costela, e depois, né, moldado ela coisa num tranquilizante à base de alguma morfina, aí você olharia e assim, Deus caprichou, isso é minha parte, viu? Ele se orgulharia. O texto de Gênesis não fala em orgulho. Isso é bem interessante. E a reflexão que tem a partir da criação do primeiro casal, do Adãozinho e da Evinha, ele é gratidão. O texto bíblico evidencia em todas as suas palavras, o homem está grato a Deus, porque Deus entendeu a sua necessidade. Deus supriu a sua visão de que, está faltando alguma coisa, Ele vai me trazer. Deus supriu a minha esperança. Aqui eu volto para Jesus. Não existe maior gratidão quando a gente percebe que Deus supre a nossa carência e necessidade de salvação, de redenção. Uma das evidências de maior gratidão e palavras de maior gratidão surgem da boca de pessoas que percebem: Deus ouviu o meu clamor e Ele me socorreu, Ele me salvou, Ele me trouxe esperança, Ele me trouxe presença do próprio Deus. Nós temos que pensar e perceber que é isso que o Adão está fazendo.
Não no sentido de salvação, porque a sua salvação estava plena, ele estava em Deus e com Deus, mas ele tem a gratidão de ver, Deus, era isso que estava faltando aqui na eternidade, aqui no paraíso, como a gente fala, um motivo de orgulho. Eu costumo usar esse exemplo, a última vez que eu usei em especial foi no casamento da minha sobrinha no passado. Eu disse para os dois, eu disse, agora vocês têm que levar uma coisa a sério para a vida de vocês, isso não é brincadeira, isso é algo que nós não podemos brincar. Ele pertence a ela, porque ela pertence a ele. O pertencer aqui não é um objeto, o pertencer não é uma situação de domínio. Não é objeto, não é domínio. O pertencimento é algo que não pode ser desfeito. Eu não posso deixar de pertencer. E isso a nossa sociedade, inclusive dentro da igreja, lastimavelmente, não tem se levado a sério o fato de pertencermos pela união, pelo casamento a alguém. Isso é lamentável. É algo realmente de profunda contrição, se nós formos falar em palavras aqui profundas, o que acontece na sociedade. As pessoas não querem pertencer a alguém. Elas querem dominar alguém. Elas querem se relacionar por prazer com alguém, mas não pertencer. Se você conhece ou passou pela situação de separação, tu vai perceber na cara que havia falta de clareza, de pertencimento. Porque quando não tem pertencimento, quando não tem clareza de pertencimento um para com o outro, e isso também não é ensinado para nós nos nossos dias, nós descobrimos uma coisa que me chama muita atenção. Não é apenas o domínio, mas é o que a Bíblia descreve como sendo o nosso grande limite, que é a incapacidade de olharmos para nós e de falarmos e compreendermos que nós pertencemos a alguém além de nós mesmos, inclusive a Deus. E aqui entra uma coisa fascinante que Gênesis 2 nos ensina nesse texto, que o casal, ele tinha um potencial, uma força, um com o outro, de entender os seus limites. Por que eu estou falando isso? O que o texto de Gênesis vai propor, desde o seu capítulo 1, é que o ser humano, o homem e a mulher, não toquem naquilo que faz eles conhecedores do terror da vida, que é a morte. Então eles têm um limite. O limite deles era os dois juntos, limitando-se para não caírem além do limite. A ideia de solidão, de estar sozinhos aqui, é porque sozinho eu caio mais fácil dentro do pecado. Sozinho eu tenho maior recorrência aos problemas e dilemas da vida. Acompanhado, eu tenho a força de alguém que diz, não. Acompanhado tem a força de alguém que diga, segura comigo que a gente vai passar por esse tempo juntos. Estamos juntos, não vamos comer. Estamos juntos, não vamos deixar com que a voz da tentação me pegue ou nos pegue. Lamentavelmente, nós olhamos para o texto e percebemos que isso não foi levado ao extremo da confiança um com o outro, ceder à tentação. Isso nos leva para nós nos nossos dias. Quando a gente olha para nós, nós descobrimos que entre nós não é incomum o ser humano olhar um para o outro e não cuidar de si com relação aos limites. Porque nós temos prazer na destruição do outro. O homem e a mulher dos nossos dias têm prazer na destruição do outro. Semana passada alguém passou de relance aqui pelo PEAL, eu estava lá embaixo. Mas que se lasque esse homem. Meu Deus, essa mulher devia amar muito o marido dela. Uma situação boa, mas que se lasque também. A falta de clareza de que quando nós estamos do lado de alguém, nós somos aquele indivíduo que tem a força, o papel do limite. E o limite, ele é dado por Deus. Só que quando alguém coloca limite em nós e diz, não faça, cuidado, isso vai destruir você e vai me destruir junto, a gente acha isso ruim. Dentro de Gênesis, o texto deixa bem claro que o limite, ele agora é algo bom e que deve ser preservado pelo casal. Homem, cuidado, tá vendo a árvorezinha? Longe.
Mulher, não te aproxima demais. Ali tem coisa que não dá certo. O limite, ele tinha prazer em limitar o outro, em ajudar o outro a não passar do limite. Na nossa sociedade, as pessoas não têm prazer em ter alguém que o ajude com a força da sua pessoa em estabelecer limites. Dizer não para o cônjuge, dizer não para os filhos, dizer não para os pais, ou os pais para os filhos. Não, isso não pode. Cada um é livre e faz o que quer. Espera aí. Olha o pensamento que o ser humano caiu, onde nós caímos, e aí nós percebemos literalmente que nós somos responsáveis por aniquilar uns aos outros, porque eu não quero que a minha força cuide do outro, mas foi para isso que Deus nos fez. Ele fez para que a gente estivesse cuidando um do outro, e não que a gente estivesse com a nossa vida destruindo e aniquilando o outro. Por isso, quando eu digo que nossa força, ou a força do outro, ela é algo que faz com que a gente tenha a proteção da morte. Só que o que nós vivemos após a queda, e nós temos que entender isso, nós temos que levar isso muito a sério na nossa vida conjugal, relacional como homem e mulher, na nossa vida como pais, na nossa vida como irmãos, na nossa vida como igreja, na nossa vida como patrões, como empregados, não interessa o ambiente que é, de que a nossa força torna a minha, aliás, a força do outro torna-se a minha morte diante de Deus. O que eu quero dizer com essa frase? A minha capacidade de destruir o outro com atitudes, com palavras, com gestos, com a falta de amor, com a falta de interesse de companhia, faz com que o outro morra diante de Deus. Isso aqui é forte, nós falamos pouco sobre isso. Mas Deus certamente vai pendurar uma pedra de moinho na cabeça de muitos, porque fizeram os outros pecar. Porque levaram os outros para o caminho da destruição, ou deixaram os outros permanecer no caminho da destruição. Não é à toa que no Antigo Testamento, em muitos textos bíblicos, e também no Novo Testamento, você vai encontrar uma grande ênfase nisso, de que eu, como homem, eu sou responsável pela minha mulher. Eu sou o cabeça. Então eu tenho que zelar para que ela não se perca. E ela, como mulher, deve estar amparada em mim, e o seu amor por mim sustenta a mim também para que eu não caia. Quando você lê Efésios, o lidar que Paulo tem com homem e mulher, pai e filho, igreja e liderança, é bem interessante. Não existe alguém melhor e maior, mas existem de fato funções, aptidões e que devem ser usadas para complementar um ao outro, para que não se destruam ou não se percam no caminho da eternidade, da salvação. E nós vivemos a sociedade onde a força do outro, ela de fato converte-se em aniquilação. Um e o outro se destroem, um ao outro nos destruímos. E nos torna pessoas isoladas. Ao invés de termos a força da convergência, nós temos a força do ódio e da divergência. Me perguntaram uma vez, um casalzinho queria casar. Tu e a Jussi, vocês brigam? Aí pensei, o que ele quer perguntar com isso? Por que tu pergunta isso? Não, porque vocês assim sempre estão juntos, trabalham na igreja junto, a gente vê vocês brincando junto, de vez em quando a Jussi fala umas palavras pesadas, e tu também não, né? Mas vocês brigam mesmo? Tu quer dizer no tapa? Não, assim de não se converter. Sim. Ah, tá, que bom. Porque às vezes a gente dá uma imagem para os outros que é falsa, de que não temos conflitos, de que não temos dificuldades. Aqui começa o primeiro grande pecado do nosso tempo, do pós-queda. Nós não assumimos que nós não conseguimos lidar bem com o outro, mesmo com a nossa esposa, mesmo com os nossos filhos. Para os outros é tudo mil maravilhas, mas dentro de casa é um desastre. A conversa foi muito interessante e quando eu lembro desse casal, eles estão juntos até hoje, tem gêmeos também, por incrível que pareça, eles sempre de novo, na conversa, eles dizem, nosso casamento tem sido fortalecido por Deus, porque a gente não está deixando com que as nossas diferenças, elas nos levem para a morte diante de Deus, mas as nossas diferenças são usadas para que a gente se reconcilie com Deus, porque aqui entra o aspecto da humildade, e Deus
precisa ensinar para nós por meio de Jesus Cristo. Tu não é autossuficiente. Tu não consegue lidar com os teus pecados sozinho. Tu precisa de alguém com quem tu conversa sobre eles, com quem tu pede perdão, ou para quem tu pede perdão, com alguém que tu os confessa, com alguém que te perdoa, com alguém que te ajuda a não permanecer no pecado. E a maior instância para a vida de uma pessoa é o seu cônjuge, nesse sentido. Quem não está casado, não tem casamento, é viúva ou não tem casamento inicial, o aspecto de um amigo, um irmão na fé, supre essa carência. Mas uma das coisas mais difíceis no casamento cristão, eu falo agora, é a cumplicidade em pedir perdão, falar de pecados, renunciar pecados e ter o seu cônjuge como aquele que é completamente poderoso o suficiente para te ajudar a vencer a luta da carne contra Deus. É um aspecto que os cristãos lutam, porque é vergonhoso. É vergonhoso expor-se para o outro. É vergonhoso sentir que não é capaz de viver sozinho. O texto diz que o homem e mulher que estavam nus e não se envergonhavam. A gente tem uma péssima leitura de sempre olhar para a sexualidade nesse texto. Não é de sexualidade que o texto está falando, em primeiro lugar. A nudez aqui é a alma, é o ser humano completo. Não tem o que esconder, não tem o que guardar num cofre, não tem o que deixar oculto, porque vergonha sempre é a ocultação de mim para o outro. Agora, quando nós formos estudar, a gente vai estudar o capítulo 3, você vai perceber que a vergonha, ela é o fato que agora eles precisam se ocultar de Deus e um do outro. Eles precisam se afastar de Deus e um do outro porque eles não conseguem mais conviver consigo mesmo, porque o seu mal, ele está visível agora. E ele coloca uma barreira. Os reformadores, ontem foi o dia da Reforma Cristã, ou a comemoração da Reforma Cristã, que deu em outubro. Duas coisas os reformadores colocaram nos ouvidos e também na leitura das pessoas que sabiam ler, que sempre de novo me chamam a atenção. A consciência de que nós estamos distantes de Deus por nossa responsabilidade, por nossa culpa, por nossa vergonha. Mas é dessa vergonha que Deus não tem problema. Ele não tem problema em ter pessoas com vergonha diante dele. Ele tem problema com pessoas arrogantes diante dele. Por isso, graça. A graça de Deus, ela se estende a envergonhados. Ela se estende a pessoas que olham para si e dizem que porcaria de homem eu sou, que maldosa mulher eu sou. Esse indivíduo é um indivíduo que recebe resgate. É um indivíduo que pode relacionar-se não só com Deus, com Jesus Cristo, mas relacionar-se com os outros. O indivíduo que olha para si e diz assim, de fato estou numa realidade onde eu sinto vergonha de mim, mas essa vergonha eu quero deixar na cruz. Eu quero que ela seja perdoada, eu quero que ela seja guardada dentro de um cofre onde ninguém vai abrir. Eu quero reconstruir o relacionamento com Deus, com o meu próximo, com a minha esposa, com o meu esposo. Hoje o tema é mais, de fato, sobre casal, mas a gente sempre olha para a amplitude disso. A relação restaurada. Essa é uma das grandezas da fé cristã. Essa é uma das grandezas do apontamento de Gênesis 2 para mostrar tudo o que acontece no restante. Porque depois de Gênesis 2, tudo que Deus vai fazer e trabalhar com o ser humano, desde os primeiros homens da fé como Abraão, desde os grandes reis como Davi, desde os grandes profetas como Zacarias, Malaquias, Ezequiel, desde os homens que andaram com Jesus, que pescaram com Jesus e se tornaram seus discípulos, o que Deus quis trabalhar, e a Bíblia, a palavra mostra isso, prova isso para nós, é que Ele queria restaurar relacionamento. Relacionamento com pessoas, relacionamento com Deus, para que houvesse de novo a possibilidade de se sentir a necessidade de pertencer a alguém. Eu vou ser bem franco para vocês, eu acho que eu comecei a sentir a necessidade de pertencer à minha esposa, ou de pertencer a outras pessoas, aos meus pais, embora que ali a relação é um pouco diferente, né? Sempre temos que ter em conta isso, depois de adultos. Nossos pais são nossos pais, mas nós não pertencemos mais a eles. Mas no relacionamento conjugal, pertencer a alguém
isso é algo que não é brincadeira. E eu tenho que entender que eu preciso disso. E eu só levo de fato um casamento a sério, eu só levo de fato a educação dos meus filhos a sério, eu só levo a sociedade a sério à minha volta quando eu entendo que eu necessito do pertencimento a alguém. Um pertencimento franco, aberto, sem rodeios, sem medo, onde eu posso expressar quem eu sou e o que eu faço, e viver o que eu sou e o que eu faço. Isso, obviamente, a Bíblia usa para falar também sobre a igreja, porque não tem como entender que eu preciso pertencer a alguém se eu não pertenço a Cristo, se eu não tenho a força desse Cristo em minha vida. Eu vi muitos casais sem Jesus, muito bem de vida, relacionalmente, conjugalmente, falando, não tem Jesus. É possível ter um bom casamento? É possível ter uma boa família sem Jesus? Sim, é possível. Mas aqui entra uma coisa que Gênesis aponta para nós. Do que vale um casamento, do que vale uma família, do que vale uma vida relacional com alguém, se esta vida não tem mais o destino para o outro, que é Cristo. Porque em algum momento nós temos que refletir que o nosso pertencimento a outra pessoa, ela é um reflexo do pertencimento de Deus para conosco. Deus, Cristo, pertence a nós. Nós pertencemos a Cristo. Uma vez que a gente entende isso, a gente entende a complexidade do que é o amor. O amor de Deus e o nosso amor por Ele. E aí nós sentimos a necessidade de expressar isso como igreja, como parte da igreja, como cristão, ou seja, membro do corpo de Cristo, para alguém, o outro. Porque Cristo passa a ser a nossa força para o outro. A nossa força em perdão, a nossa força em reconciliação, a nossa força em testemunho, a nossa força em amparo em todos os aspectos da vida, emocional, espiritual, social. Cristo passa a ser a força através de nós. Por isso, repito de novo a frase que eu vou usar até dia 20 de dezembro. A Igreja de Cristo dá testemunho de algo grandioso, que é a presença real e viva de Cristo em nossos dias e a vinda dele, o fim de tudo nele. A partir dele a gente vive e proclama a nossa vida. A partir dele nós temos, aliás, a nossa força para ir em direção ao outro e o outro ir em direção a mim, vir em direção a mim, em Cristo. Essa palavra, eu acredito que eu não pude explorar toda a noite, mas se você pelo menos percebeu a grandeza principal dentro desse texto, que é o fato de que Deus percebe a nossa solidão, o nosso estar sozinho e se preocupa com isso, já é um bom começo. Estar sozinho, em primeiro lugar, vai ser resolvido com o cuidado e a presença de Cristo, de Deus em nossa vida. Sem Ele, a gente vai se sentir sozinho no melhor casamento, no melhor relacionamento com parentes, no melhor ambiente social, a gente vai se sentir sozinho. Não temos a força de alguém que tem força conosco, que está em Cristo. Por isso, o Senhor sempre de novo chama vocês a estarem na força do Senhor. Ele fortalece tudo em nós, toda a nossa história, para nós e para o outro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, eu louvo a Ti pela Tua palavra, eu louvo a Ti por Cristo Jesus. Eu louvo a Ti por cada um aqui que tem seu cônjuge, que tem a sua esposa e o seu esposo, sua família. Também louvo a Ti por aqueles que não têm, aqueles que estão sós, porque nós não precisamos, em primeiro lugar, de pessoas. Nós precisamos, em primeiro lugar, de Ti, Senhor. E quando estamos em Ti, nós estamos num relacionamento de pertencimento. E em Ti, Senhor, eu oro para que Tu restaures e fortaleças todo e qualquer relacionamento que nós tenhamos em nossa vida, de grau de parentesco ou não, para que a nossa vida tenha um sentido doce e poético como
A tua palavra mostra para nós que é quando estamos em ti, nós temos a alegria que emana do ser de Deus, que vai para o outro, que está com o outro, e isso faz com que a gente viva plenamente em pertencimento e em cuidado no outro, em amor, como diz a palavra. Dá-nos não esse sentimento apenas, mas nos dá essa vida em ti, Senhor, pelo teu Espírito, fortaleza, para que a gente tenha frutos em nossa história, que mostram e adoram a Cristo Jesus. Abençoe a cada um aqui. Abençoe a cada um que deseja reconstruir história, refazer suas histórias, que estão difíceis também em algum aspecto em relação ao outro. Senhor Jesus, tua presença já nos restaura, e assim restaura cada um aqui que sente a necessidade. E também louvamos a Ti porque temos restauração entre nós. Louvo a Ti porque em Ti somos transformados em novos para o outro, novos dentro de Ti, novos para a eternidade, onde estaremos juntos, louvando e adorando o Teu nome por todo sempre. Por causa disso oramos e por causa do Teu santo nome nós entregamos nossa noite e a semana que começa amanhã. Amém. Amém. Queridos, eu desejo que a graça e a paz de Cristo contigo estejam e que o amor e a comunhão dele te façam sentir o seu poder e a sua força. Amém? Boa semana para vocês. Fiquem na graça e na paz de Cristo.